Meus caros, comentário aqui no conteúdo edificante acerca da lacração e de algumas inverdades. Ouçamos um comentário ou uma entrevista do Ronaldo Esper acerca de o golpe, para muitos conhecido, militar de 1964, na opinião dele, que vivenciou esse tempo. Depois eu vou falar exatamente alguma coisa referente a isso que ele fala. Na Jovem Pan no Pânico. Olha o que ele disse. Escute só. Da Revolução de 64. Bagunça no sentido de que bagunçaram os dias, né? Porque eu acho que o período militar foi um período maravilhoso. Nossa, que maravilhoso gostoso. Muitos cacetetes. Ué, meu bem, apanhava quem era contra. Não, senhor. Eu era estudante. Estudante era tudo Eu porcaria. apanhava daquele Erasmo Dias, apanhava o Carlos. Pô, ele Você vinha com apanhava? cacetete. Mas você tinha alguma coisa, Carlos. você Eu tinha era do alguma Grêmio coisa. Estudantil, pô. Eu era fazia do Grêmio, filosofia. mas você fazia uma Eu estava na besteira. cadeira de filosofia, que era o centro das ideias. Nunca apanhei. A gente queria votar. É sério Você era que gente você de bem. votar. A gente Tinha queria uma votar. confusão. Não, senhora, a gente queria votar. Legalizava. Queria votar. Votar. A gente queria votar e sair na rua falando. E agora você não quer votar mais, Votar né? não pode. Não, agora pode votar. Agora é comunismo, pô. Agora a gente pode votar à vontade, mas na época não podia Bom, votar. mas eu não posso me queixar. Mas que bom, E eu cara, falo você isso. não vai votar. Eu falo isso porque a juventude acha que foi um terror. Não foi um terror. Foi um terror para quem também, pro PT, era um terror. O PT fez coisas horríveis. Então, é claro, o inimigo você quer matar, né? Ô, Ronaldo, você tentou ser deputado em 2010. Nós vamos escutar outra parte que ele vai falar outra coisa interessante nessa mesma leva aqui. Não é. Isso é relaxar. Eu sou aqui, nada me serve. Não, peraí. Posso ser relaxado? Não, peraí. Tá bom, pois só concluir. Tá bom, tá certo. Só concluir, porque eu acho que isso é geral. Eu acho que isso é um conceito geral. Por exemplo, o Ronaldo é um cara que sempre ele tá... Style. Eles falam que é style. Agora vai dar uma travaçãozinha, não vou colocar aqui mais pra... Elegância, Vamos ver aqui. justiça, né? Que você compra nas lojas. Mas a elegância não é só isso. A elegância é Berço, repertório. pose, jeito de falar, cultura. E atualmente eu acho que não existe mais elegância. Isso Mas é o nome. você acha que não? Existe só celebridade. O que é celebridade? Aqui no Acho que é um pouco No Brasil. antes aqui. jeito de falar, justiça, né? Que você compra nas lojas. Mas aí é uma coisa inata. Agora, existe uma elegância Ele tá falando elegância. Deixa o Ronaldo. Ó, aqui, ó. de alta costura. Escuta. Eu acho que eu sou o que sobrou. Agora, claro, existe um monte de costureirinho por aí agora, né? Sim. Antigamente existiam mulheres maravilhosas. Mas você sabe que eu acho. Vadia. Você sabe que eu acho. Não. Sem zoeira, Ronaldo. Nossa senhora. Ele tá zoando. Você sabe que eu acho. Minha tia trabalha com vestido de noiva, só pra você saber. Conhece bem zoar. Deixa o Ronaldo. Eu acho que é o seguinte. Você, por exemplo, tem algumas pessoas que tem. Então o que ele disse aqui, né? Entrevista no Pânico. Primeiro que o que foi conhecido como golpe para ele não era golpe. Foi um período maravilhoso, o golpe militar de 1964, que a história nos conta como um golpe. Por que foi maravilhoso? Porque de fato ele pôde trabalhar como estilista, empresário, etc. E nessa época ele estudava, como ele disse, né? Estudava inclusive filosofia. Depois ele acaba dizendo uma coisa, né, que para hoje, para o pessoalzinho aí da lacração é terrível também. Que é dizer que hoje não existe mais mulheres exuberantes, maravilhosas como tinha na época, trabalhadoras, mas sim vadias. E inclusive tem a marcha da vadia, né? Diga-se de passagem, tem até a marcha da vadia, tem aquelas que se orgulham de ser vadia, então não é ofensa. Depois ele no final vai falar também
acerca de charme e de outras diferenças que ele consegue vislumbrar naquelas que se dizem celebridades, que outrora celebridade era uma coisa, hoje é qualquer coisa ou qualquer pessoa, né? Seria até as subcelebridades no conceito dele. Então, nós vemos aí, meus caros, algo muito interessante, é que uma pessoa já com uma certa idade e com algumas experiências na vida, nos falando umas verdades, nos falando acerca de que nem tudo que a história nos conta é genuíno, é verdadeiro, e que a gente tem que procurar exatamente examinar tudo com devido cuidado e, como diz a palavra de Deus, examinar tudo e reter o bem. Tem-se a ideia que realmente o militarismo foi o mal, mas do outro lado nós tínhamos um comunismo entrando. Pode ter sido ruim a questão da censura, pode, mas nós tivemos durante o regime militar um milagre econômico, na década de 70, nós tivemos algumas coisas muito interessantes, algumas obras, algumas infraestruturas que de fato ocorreram, obras nesse sentido para o avanço do Brasil, nós tivemos. Por outro lado, quando ele fala da questão de mulher e de vadia, ele está certo. Porque hoje em dia, o que a menina que não tem realmente nada na cabeça e que não é responsável, que não tem nem o evangelho de Cristo, às vezes sabe, conhece, mas não quer saber, porque é mais difícil, é mais dificultoso ter sucesso, ter uma família do modo convencional, do modo bíblico. Então ela busca o que? Atalhos. Ela busca outros caminhos para facilitar isto. E um caminho desses é exatamente o mundo da prostituição, inclusive da prostituição de luxo, né, que existe. E para o mundo aí dos negócios escusos, inclusive envolvimento no crime com entorpecente. Inclusive aqui na minha região teve uma pessoa que foi presa na Itália, tá? Que era uma espécie de mula vendendo para os estrangeiros, para você ter uma ideia. E aí isso não é configurar vadia? Ela está trabalhando, claro que está trabalhando, ela é uma trabalhadora, mas é um trabalho fraudulento. Né? A meretriz também trabalha, mas é um trabalho fraudulento, um trabalho desonesto, que nem é, obviamente, legitimado por lei, bem como o entorpecente. E o que ele fala é uma verdade. E se você for analisar aí, fazer uma pesquisa das meninas aí da década de 80, 90 e 2000, o pensamento que elas têm de vida é arranjar um cara ricão para dar o melhor conforto possível para elas, ou se envolverem em algumas ilicitudes para ter uma vida das deusas ou dos deuses. É isso que elas pensam. Eu não penso em estudar. É claro que tem exceção à regra, é claro que tem muita mulher que de fato é concentrada, que preza pela família, que preza pelos estudos, pelo trabalho, né? Mas eu estou dizendo que essa da geração de 80, se você for analisar, é quase a maioria. Então eles não querem estudar, de fato. Não querem trabalhar, de fato. Elas querem ganhar tudo de mão beijada. E aí se o camarada que elas estão atrás, que elas têm às vezes uma ideia equivocada, que tem alguma coisa e não tem, o que elas chamam? Elas rotulam ele de homossexual, rotulam ele de vadio, de malandro, mas na realidade quem são? As vadias e as malandras são elas mesmas, que não querem de fato colocar a mão em nada. Trabalhadora era minha avó trabalhou no campo, a minha avó trabalhou de meredeira, qualquer serviço que tinha ela trabalhava, sustentou toda a sua família. E as mulheres da época da minha avó, a maior parte delas eram assim. Já da década de 70 para cá, com esse movimento da segunda onda do feminismo, então, nós vimos isso aí, ó. O negócio é lacrar. O negócio, não, tem que respeitar porque eu sou mulher, eu sou feminista. Não, é a marcha da vadia, tem que respeitar a nossa profissão. Nós fizemos o que quisemos com o nosso corpo. Nós damos para quem nós queremos. Nós fizemos isso e aquilo, vendemos nosso corpo se nós quisermos também. É lamentável. Ronaldo Esper tem total razão. Total razão. E ele, liga de passagem, é um senhor de idade que trabalhou a vida inteira aí com a questão de costura, de confecção, melhor dizendo, de peças. É um estilista, né?
E também, diga-se de passagem, que ele é homossexual. Né? Muitos dizem que aqueles que, entre aspas, a cabeça de muitos são de direita, são contra os homossexuais, ou que os conservadores são contra os homossexuais. Não é verdade. Como que um homossexual pode dizer que o regime militar foi bom? Como que um homossexual pode dizer que as mulheres que geralmente eles gostam são vadias? Então é para pensar. Tem muito equívoco aí. Tem muita ondinha. Tem muita lacração. Tem muita, de fato, canalice, já diria. Extremo, exagero. E, lamentavelmente, tem muita gente que vai atrás das ideologias, seja de direita e de esquerda. Eu já disse aqui que eu faço parte da terceira opinião. E eu vou criar isso. A hora que a abordagem cristã ficar lá liberado, que não tiver mais censura, vai ser opinião e atrás de opinião da terceira opinião. Eu vou criar esse quadro, terceira opinião. Porque você pode me rotular, ou quem não escuta pode me rotular, agora está defendendo o regime militar? Não. Eu estou procurando enxergar algumas coisas que tiveram de boa no regime militar. Porque o outro lado diz, as ideologias dizem que foi um período terrível, mas não foi bem assim. Bem como o período, um pouco do início do governo Lula, que muitos dizem que foi terrível, mas também não foi bem assim. Teve algumas coisas boas. Então a gente não pode desprezar, em nome da ideologia, algumas coisas boas. Enxergar a verdade dos fatos. Querer rotular, querer colocar aí uns extremismos, exagero. Então perceba como que é de fato a verdade. E lamentavelmente hoje, inclusive na Irmandade, com igreja, etc., nós temos isso. Mulheres que não querem ser mais mãe de família, mulheres que não querem mais honrar os seus compromissos, não querem de fato trabalhar, conquistar com seu suor, e trabalhar com amor, construir uma família com amor, querem tudo por conta de dinheiro, de facilidade, procurando os caminhos mais perversos. Aí depois vem os poréns, vem realmente os problemas, como muitas que fizeram isso lá na década de 70, 80, hoje estão se arrependendo da burrada que fizeram, ou já nem conseguem mais se arrepender porque já até morreram. Porque muitas, e diga de passagem que é verdade, quando surgiu a AIDS, tá? Muitas acabaram contraindo o vírus do HIV em nome disso, dessa facilidade. Não, o fulano é rico, é milionário, vai me deixar cheio da grana. Então eu vou me debandar para esse lado. A consequência vem. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Hoje, a AIDS, dizem por aí que está quase curada, tem os coquetéis e tal, mas vem sempre algum problema. Às vezes não é as doenças transmitidas sexualmente, pode vir outros dissabores, advindos aí, problemáticas de família e etc. Então, melhor é ficar no Evangelho, melhor de fato é trabalhar por amor. Trabalhar por amor, construir uma família com amor, fazer tudo em nome do amor, para que Deus nos abençoe de fato. Não ficar aí com facilidade. E muito menos ficar aí dando uma de autocoitado, de vitimado, porque isso, aquilo. Confie em Deus. E de fato, faça a sua parte, que o Senhor vai lhe honrar de alguma maneira. E não fique se auto-vitimizando demais. Porque uma coisa é o fato, a realidade. Você tem algum problema, você foi desamparado por pai, por família, ok? Merece uma ajuda, merece. Outra é tentar ficar inerte com os braços cruzados e não fazer nada, não mover uma palha. Isso é muito complicado. E é o que o outro lado, quando eu digo outro lado de esquerda, de ideologia de esquerda, que é rotulado assim, pensa acerca do militarismo. Olha, eu já disse aqui que a melhor coisa a ser feita é a convergência. As coisas boas, daquilo que seria a direita, daquilo que seria a esquerda, e de fato nós pensarmos mais no ser humano e agirmos com humanidade, com amor, e não por interesse, por dinheiro, e não por ódio, vingança, por ira, por inimizade, porque isso são obras carnais. E quem é cristão não deve nem se meter nisto. E você que não é cristão e que quer ser abençoado, passa a seguir as pegadas do Mestre para a sua vida ser abençoada. Não vai atrás dos atalhos, das facilidades que o inimigo, Satanás, trabalha assim para tentar para fazer isso, porque ao longo prazo, se não a curto prazo, mas a longo prazo você vai ter uma série de decepções e consequências.
Isso não é coisa de gente retrógrada, não é coisa de gente que de fato fica parada no passado, não. São a realidade da vida, ok? Pense nesse sentido, abraço e até a próxima. Dê o seu like, se inscreva no canal se não é inscrito.